Assim diz o Senhor, Lucas capítulo 5. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizemos, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua santa palavra, que ela possa agora encher o nosso coração de fé, e assim como Simão, que possamos dar ouvidos e obedecer a tua palavra pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é só na minha casa que de vez em quando somem as coisas? Homens, quem sabe onde estão as coisas? As mulheres sabem onde estão as coisas. Eu não sei se elas sabem por onipotência ou por onipresença. O que é isso? Onde ela parece que sabe onde está tudo, todos os armários, ela sabe, ou ela coloca as coisas aonde ela quer. Elas tiram do lugar e põem aonde elas acham mais adequado. Essa semana eu passei uma semana procurando o meu passaporte, porque agora que vem nas minhas férias eu vou fazer outra viagem com aquela missão, lembra que eu fiz ano passado? Eu comecei na segunda-feira e achei, não está ali. Eu procurei segunda, terça, quarta, quando chegou na quinta-feira eu desisti. Falei: chefe, por favor, pega para mim, porque eu tenho até amanhã para mandar para a agência de viagens. Jovens, já se prepara quando você se casar. Elas vão sumir as coisas de vocês, mas talvez você já tenha experiência com a sua mãe, não é verdade? Sua mãe talvez já faz isso. O paralelo que eu estou fazendo aqui hoje do texto é que Simão não sabe onde estão os peixes, mas Jesus sabe. Semana passada nós vimos sobre Jesus. Ele tem toda a autoridade, lembram? Ele tem toda a autoridade. Até usei muito aquele jargão: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu falei que Jesus é uma autoridade no assunto. Jesus, ele tem toda a autoridade. Nós vamos ver essa noite que ele tem autoridade inclusive sobre a natureza. Jesus entende de pesca. Tudo que ele criou, em Hebreus 1:3 fala que está sob a autoridade da sua palavra. Até os peixes no mar, de água doce nos lagos, tudo está sob a autoridade da palavra de Jesus. Hebreus 1:3 fala sobre isso para nós. Então essa noite nós vamos ver, meus irmãos, através desse texto, que Jesus, ele usa a frustração para nos dar uma nova direção e mudar o nosso destino. Repito, Jesus, ele pode usar a frustração da nossa vida, um dia ruim, um ano ruim, para nos dar um novo destino através da sua palavra. Meus irmãos, aqui nós vemos a criatividade de Jesus. O barco de Jesus vira o seu púlpito. Nós vimos que, eu venho falando que Jesus, a prioridade dele era ensinar a palavra. Daí diz no versículo 1 que tinha tanta gente ouvindo a palavra, que era uma multidão que apertava Jesus. A gente vê que Jesus pregava dentro na sinagoga. Nós vimos semana passada ele pregando dentro de uma sinagoga, e agora a gente vê Jesus pregando fora.
Jesus não tem aquele problema que, se não der oportunidade para ir na sinagoga, ele não fica sem pregar, não. Eu já vi pessoas reclamando assim: não me dão oportunidade na igreja? Não, quem quer pregar a palavra, vai pregar a palavra em qualquer lugar. Então Jesus agora está pregando na beira da praia. Jesus prega onde ele tem oportunidade, porque ele veio para isso. E aqui nós vemos, meus irmãos, que Jesus entende até de acústica, porque ele vê um dos barcos e ele começa a usar aquele barco, pedindo que se afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse ter uma melhor sonorização. Jesus não tinha esse microfone que está na minha mão agora, que eu estou falando tranquilamente, você está me ouvindo aí atrás. Meus irmãos, vai dizer, quem entende do assunto, que os declives das margens e a água funcionava como uma superfície que reflete e projeta o som, inclusive o vento. Então, se Jesus estivesse no meio da multidão, as pessoas não ouviam ele. Então ele se retira, ele vai um pouquinho para dentro do mar, ou no lago ali, e daí ele usa aquilo como seu anfiteatro natural, amplificando a sua voz para que as multidões pudessem ouvi-lo. É importante a acústica também na igreja, não é verdade? Afinal, você precisa ouvir aquilo que o pregador está falando. Por isso que investir na igreja com nossos dízimos e ofertas para melhorarmos o som também é um investimento no reino de Deus. Afinal, o apóstolo Paulo diz em Romanos 10:17: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Meus irmãos, a gente vê que o objetivo principal de Jesus e da igreja hoje é ensinar as pessoas. No versículo 3, no final dele, a parte B fala: e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus curava muita gente, abençoava muitas pessoas, mas sempre o seu objetivo era ensinar, para que as pessoas aprendessem. Porque se as pessoas aprendem a palavra de Jesus, elas encontram salvação e elas encontram uma vida mais abençoada. Esse é o objetivo também principal da igreja. Em Mateus 28, quando Jesus comissiona a igreja do 18 a 20, ele fala: toda a autoridade dos céus e da terra me foi dada. E ele fala para os seus discípulos: ide, portanto, a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Perceba que Jesus ele tem autoridade, depois ele comissiona a sua igreja para que a igreja batize as pessoas, inclua as pessoas na igreja. E o objetivo do ensino de Jesus e do ensino da igreja hoje é para que você aprenda a obedecer Jesus. Por isso que ele fala: ensine para que eles me obedeçam em todas as coisas. E ele prometeu que enquanto fazemos isso, ele está conosco. Enquanto nós estamos ensinando a palavra de Deus, enquanto nós estamos vivendo a missão da igreja, Jesus prometeu estar conosco. Por isso que nós temos autoridade e nós temos confiança em sair para pregar a palavra. É por isso que nós pregamos aqui, é por isso que nós vamos nas casas, é por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós vamos para o sertão do Piauí no meio do ano, porque Jesus mandou a gente ir, e ele diz que está conosco nesse momento, e ele diz que vai trazer fé aos eleitos, em outros versículos da Escritura. Meus irmãos, então hoje, o primeiro ponto eu quero aplicar para você, que você tem que se tornar alguém apto para ensinar também. Porque todo aquele que se tornou discípulo de Jesus, ele tem que estar agora apto para discipular outras pessoas. Então eu incentivo você, meu irmão, a conhecer a Escritura, a ler a Bíblia, a participar da escola bíblica, a participar em janeiro do nosso curso sobre o Evangelho. Você precisa conhecer a Escritura para você ensinar a fazer outros discípulos. Se você é casado, é mais sério ainda. Você precisa saber da Escritura para que você possa discipular a sua esposa, os seus filhos. Você precisa conhecer a palavra para liderar um culto familiar na sua casa. Então você, assim como Jesus, deve dar prioridade para o ensino e aprender a palavra. Meus irmãos, o contexto aqui é que era uma região forte de pesca. Tanto que a gente vê que Tiago, João e Simão, esse Simão é Pedro, tá? E depois Jesus muda o nome dele. A gente vê que eles eram sócios, eles tinham uma empresa, eles eram empresários do ramo de pesca. Mas, meus irmãos,
o versículo 5 vai dizer que foi um dia péssimo de trabalho. O versículo 5 fala: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Sabe aquele dia ruim? Você que trabalha com venda, aquele mês ruim, você não vendeu nada. Ou melhor, sabe aquele ano ruim, que não deu nada certo, digamos, em relação ao seu trabalho? Meus irmãos, esse texto nos mostra que pode ser a partir desse fracasso, a partir do dia mau, a partir dos seus planos frustrados, que Deus pode usar para mudar a sua história. Simão era experiente de pesca, entendia de pesca, e eu vejo que ele trabalhava de acordo com o seu know-how, aquilo que ele fazia. Mas ele já conhecia um pouco Jesus. Nós vimos a semana passada, ele já tinha visto Jesus curar a sua sogra, ele já tinha visto Jesus expulsar demônios. Então ele conhecia um pouquinho do poder de Jesus. E vai dizer no versículo 4, meus irmãos, que na perspectiva de Simão foi um dia péssimo, mas na perspectiva de Jesus era um grande dia. Então Jesus dá uma ordem para ele no versículo 5, a parte B, o versículo 4. Jesus manda ele lançar as redes num outro lugar. E aqui eu volto àquilo que eu falei bastante a semana passada: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente vê aqui, meus irmãos, que Simão, ele tem juízo. Ele já tinha visto Jesus fazer alguns milagres, então eu imagino que até aqui ele cria em Jesus apenas como um grande profeta, assim como Eliseu, Elias, do Velho Testamento. Mas a fé verdadeira, meus irmãos, é a fé que obedece à palavra de Deus. A fé verdadeira é a fé que vai me levar a receber a palavra de Jesus e obedecer a palavra de Jesus. Não existe uma pessoa que de fato nasceu do Espírito Santo, que diz crer em Deus, crer em Jesus e não obedece a palavra de Jesus. E daí, meus irmãos, vai dizer que a partir dessa nova direção, Pedro obedece a Jesus. Eu entendo aqui que Pedro, talvez, na minha percepção, ele estava pescando pela força do seu próprio braço. E no Salmo 127, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte, quando a gente faz as coisas pelo nosso próprio braço. Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Na minha percepção, Simão aqui, ele trabalhou aquele dia todo, mas o Senhor ainda não tinha edificado. Ele levantou de madrugada e melhor, trabalhou a noite toda, mas talvez pela força do seu próprio braço. Mas agora Jesus entra no barco. Jesus entra dando uma nova direção, e Simão obedece à nova direção de Jesus. Na nossa vida, meus irmãos, vai ser sempre assim. Sempre que Jesus entra no nosso barco, ou melhor, sempre que Jesus entra na nossa vida e nós conhecemos Ele vai dar uma nova direção para nós. Porque se você lembrar de Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, ali vai falar que a nossa vida sem Cristo era uma vida mortos em delitos e pecados, era uma vida seguindo o próprio coração pecaminoso, era uma vida seguindo a própria inclinação da nossa carne, era uma vida seguindo o espírito deste mundo, o curso deste mundo. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele vai dar uma nova direção. Porque a direção da nossa vida sem Cristo é uma direção que caminha a passos largos para o inferno. É uma direção errada. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que deu certo. O texto não fala, mas tamanha abundância da pescaria, talvez foi a maior pesca da história da empresa de pesca de Simão, Tiago e João. Ele pensou que seria o pior dia, que ele não pegou nada. Mas quando Jesus entrou no barco, ou seja, entrou na sua vida e deu a direção na palavra, e ele obedeceu a palavra, talvez foi a melhor pesca da história da empresa. Meus irmãos, esse texto, nós não podemos usar ele como uma teologia da prosperidade e falar que a partir de Cristo na nossa vida tudo vai dar certo e a nossa empresa vai prosperar muito. Eu já vi usarem esse texto assim.
como uma teologia da prosperidade, que se você vier para Cristo, a sua empresa vai prosperar muito mais, vai dar tudo certo. Não é isso. Mas, meus irmãos, nós estamos claros aqui que quando nós seguimos a palavra de Jesus e fazemos o que é certo, duas coisas acontecem. Quando a gente obedece a palavra de Jesus, nós agradamos a Deus, e sim, nós seremos abençoados. Não abençoados aos moldes que esse mundo propõe de uma vida próspera, mas abençoados segundo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ninguém perde em obedecer a palavra de Jesus. Meus irmãos, nós também aprendemos aqui que mesmo com toda a experiência e know-how que você pode ter em alguma área da sua vida, nós devemos buscar em oração a direção de Jesus. Ele entende mais de pesca do que Pedro. Então, jovens, você está preocupado com o seu futuro? Busque direção na palavra de Jesus. Você quer relacionamentos abençoados? Você quer encontrar alguém abençoado para ter um casamento futuro? Você quer ter uma profissão, um futuro abençoado para ter sustento para sua casa? Busque a direção de Jesus na sua palavra. Não vá por aí o seu conhecimento, não vá por aquilo que talvez nem os seus pais acham que sabe mais do que Jesus. Jesus sabe mais do que seus pais. Casais, você quer um casamento abençoado? Não siga os coaches desse mundo, não siga a psicologia desse mundo que se diz especialista em casamento. Busque a direção de Jesus para o seu casamento, porque Jesus entende mais de pesca do que os pescadores. Por isso que eu dei o tema hoje, o pescador dos pescadores. Jesus entende mais de medicina do que os médicos. Ele entende mais de agricultura do que os agricultores. Jesus, meus irmãos, entende tanto mais do que eles, que Jesus ali estava pescando 3 homens. Por isso ele é o pescador dos pescadores. No duplo sentido, que ele entende mais de pesca dos pescadores, e de que ele estava ali chamando 3 homens para segui-lo. Jesus é autoridade em pesca em todas as áreas, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 3, que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Portanto, todo conhecimento que não considera Cristo como Senhor, seja em qualquer área do conhecimento, é uma pesca vazia, porque todo conhecimento de tudo está oculto em Cristo. Meus irmãos, depois disso, Simão ele reconhece quem é Jesus. Até então, como eu falei, talvez ele via Jesus como um grande profeta que fazia milagres como os profetas do Velho Testamento. Mas o que Jesus fez, meus irmãos, foi além do que um profeta fazia. Jesus mostrou aqui a sua onipresença e a sua onipotência. Eu fiquei pensando ao meditar nesse texto e pergunto para você acha que Jesus ali usou a sua onipresença ou a sua onipotência? Ele sabia onde os peixes estavam, ou ele mandou os peixes estarem naquele lugar? O que você acha? Talvez os dois. Não importa. O que importa é que esse milagre nos mostra que só Deus poderia fazer aquilo ou saber aquilo. Se Jesus sabia onde os peixes estavam, ou ele mandou os peixes estarem lá, não importa. Fica só curiosidade, você debate em casa depois. O que você acha? O que importa, meus irmãos, é que só Deus poderia fazer aquilo, e Simão reconhece isso. E ao reconhecer Jesus, Simão reconhece algo que um demônio falou no capítulo 4, versículo 34. Olha o capítulo 4, versículo 34. Aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Quando alguém reconhece Jesus, há 2 coisas normais que Simão nos mostra aqui, e que cada um de nós aconteceu conosco, ou se não aconteceu, você ainda não reconheceu quem é Jesus.
Vai dizer, meus irmãos, no versículo 8, que vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando alguém reconhece de fato quem é Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, duas coisas acontecem: você se prostra em adoração, você passa a se tornar um adorador de Jesus, e a segunda, você reconhece o tamanho do seu pecado perante a santidade de Jesus. Quem não adora Jesus e não reconhece o seu pecado, nunca o viu pela fé, nunca creu nele. Por isso que nós chamamos as pessoas, meus irmãos, para vir para um culto, e não é interessante para elas um culto que só Jesus recebe glória, porque elas ainda não reconheceram Jesus, elas ainda não têm desejo no seu coração de adorar Jesus. É por isso que muita gente não vem e não quer se entregar ao batismo, porque ele ainda não reconheceu que ele precisa do perdão de Jesus, que ele é um pecador miserável e precisa da graça de Jesus. Simão, ao reconhecer Jesus, se prostra e reconhece quem ele é perante Jesus, tanto que ele fala para o Senhor: afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Nós somos a mesma coisa, nós não somos dignos de nos chegar a Jesus. Simão está certo, nós não poderíamos prestar esse culto para ele essa noite, nós não poderíamos participar da Santa Ceia, nós não somos dignos, mas Jesus, pela sua graça, nos recebe e nos reconcilia com Deus Santo. Por isso, meus irmãos, nós nunca podemos esquecer da nossa indignidade e do seu amor e da sua graça que nos recebe para adorá-lo e para caminhar com ele. Eu lembrei do hino 93, que fala que nós só colocamos a nossa fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor e no sangue do bom Redentor. Meus irmãos, agora nós vamos ver que Jesus muda então o destino daqueles homens. Eu imagino que talvez, como empreendedores, eles tinham um sonho de ter uma grande empresa de pesca, porque é algo comum, né? Se você tem uma empresa, você quer melhorar a sua empresa, não há nada de errado nisso, como empresários. Mas Jesus tinha um plano melhor para eles. Jesus tinha um plano que eles iriam sofrer e morrer pelo nome de Jesus. Jesus tinha um plano melhor para eles do que ter uma grande empresa de pesca. Assim como o Senhor Jesus pescou o outro apóstolo, o apóstolo Paulo, Jesus diz em Atos 9,16: mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E daí Jesus fala para ele: não temas. Ou seja, se Jesus entra e dá a direção para a nossa vida, nós não precisamos ter medo, nós podemos caminhar confiante nos desafios da vida. Ele fala para ele: não tema. E ele usa essa expressão, uma palavra difícil, talvez a sua versão está diferente, doravante. Doravante quer dizer de agora em diante, ou a partir de hoje em diante, serás pescador de homens. Aqueles homens se tornaram discípulos e depois apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, trazendo para nós, já parou para pensar que talvez Deus tenha um plano maior do que o senso comum para você? Você já parou para pensar que talvez Deus tem algo diferente do que você projetou para a sua vida, para os seus filhos? E aquilo que Ele tem aos olhos do mundo pode ser ruim, mas aos olhos dos céus pode ser maravilhoso. Já parou para pensar que talvez Deus quer usar a sua vida para pescar homens, ou mulheres pescar mulheres, que seria, resumidamente, fazer outros discípulos para Jesus? Porque às vezes a gente está tão preocupado com os nossos projetos terrenos, em se dar bem na vida e garantir uma aposentadoria tranquila, em garantir um futuro maravilhoso para os nossos filhos, que a gente não se preocupa que o nosso chamado, ele é um chamado maior do que aquilo que nós esperamos para nós mesmos.
Já parou para pensar que talvez você vai ser alguém que vai pescar outros homens, outras mulheres, que vai fazer com que outras pessoas se tornem discípulos de Jesus? Comece a pensar isso essa noite. Porque a igreja, meus irmãos, ela é comparada também como uma empresa de pesca. Numa das parábolas, Jesus ele diz o seguinte em Mateus 13:47: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Jesus conta uma parábola dizendo que o reino dos céus é isso, é como se a gente lança a rede, e nesse lançar a rede, como pescadores de homens e de mulheres, vem peixes de toda espécie. Mateus 13:47, Jesus ensinou assim. Nesse trabalho na igreja, meus irmãos, todos são pescadores. Não é à toa que os 12 apóstolos, a maioria deles eram pescadores. A profissão deles funcionou como se fosse uma parábola. A profissão deles foi como se fosse uma parábola para aquilo que Jesus queria fazer através da vida deles. Por isso eu trago agora de novo para você. Já pensou que talvez a sua profissão pode ser uma parábola ao ministério? Que Jesus quer usar os seus dons, o know-how que você tem, mas não apenas para ganhar dinheiro, mas para lançar as redes na igreja, para ser usado por Deus. O trabalho na igreja, meus irmãos, é lançar a rede, e nesse trabalho todos devem trabalhar. Foi interessante que no versículo 2 diz que eles lavavam as redes, ou seja, eles trabalhavam. Daí, depois daquela pesca maravilhosa, no versículo 7, diz que eles não conseguiam pegar os peixes sozinhos, então diz que eles fazem sinais aos companheiros do outro barco que eles precisavam de ajuda. Ou seja, naquela grande pesca precisava de mais gente para ajudar. Mas para isso, meus irmãos, para você se tornar um discípulo de Jesus, porque talvez você está na igreja há algum tempo, mas ainda não é um discípulo. Calma que eu vou te explicar por quê, para você pensar se você é um discípulo ou não. Para a gente se tornar um discípulo de Jesus, para a gente ajudar a lançar as redes e segurar as redes e lavar as redes nessa pesca do reino de Deus, é preciso uma renúncia total ao Senhor, uma entrega total ao Senhor. Acompanhe comigo o versículo 10 e 11. Versículo 10 diz: bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Todos reconheceram quem Jesus é, e todos deixaram tudo para seguir Jesus. Aqui a gente pode usar no literal mesmo. Às vezes seguir Jesus vai te custar tudo, deixar tudo. Deixar uma empresa onde você ganhava dinheiro ilicitamente, deixar tudo, ir para o campo missionário, deixar tudo. Mas também espiritualmente nós classificamos como deixar pecados, deixar maus hábitos, deixar formas que não agradam ao Senhor de se vestir, deixar lugares que eram frequentados por nós. Deixar tudo é abraçar aquilo que Cristo tem, por amor a Ele, e deixar tudo que não o agrada. Às vezes vai envolver, inclusive, terminar relacionamentos que não agradam ao Senhor. Às vezes vai envolver você ganhar menos para poder agradar ao Senhor, perder amigos para agradar ao Senhor. Eu não sei, isso é Deus que tem que falar no seu coração. O que seria a renúncia que é exigida de você para que Jesus seja tudo para você? Porque sem renúncia, meus irmãos, ninguém é discípulo de Jesus. Perceba aqui que Jesus estava pregando para a multidão, e Ele chama apenas 3 discípulos. Porque para ser discípulo de Jesus, mais para frente no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33, Jesus fala para eles assim: quem dentre vós, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O discípulo coloca Jesus em primeiro lugar.
e está disposto a deixar tudo por Ele, por amor a Ele, porque reconhece quem Ele é e reconhece aquilo que Ele fez por Ele. Talvez a igreja brasileira já são 40 milhões de crentes, é muita gente. Talvez é uma igreja cheia de multidão e com poucos discípulos. Mas nós queremos fazer discípulos de Jesus. Talvez se você não quer renunciar, talvez se você não quer deixar tudo por Jesus, daqui uns dias você arruma uma desculpa e sai, porque o nosso compromisso é em fazer discípulos e não multidão. Se Jesus quiser dar a essa igreja uma multidão de discípulos, amém. Mas o nosso objetivo é Mateus 28, 18 a 19, fazer discípulos, pessoas que obedecem a Jesus. Eles, Tiago, João e Simão, entenderam que seguir Jesus era mais incrível e mais importante do que ter uma grande empresa de pesca. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Meus irmãos, como é que foi o seu ano? Você está terminando 2025, já entramos no último mês. Foi um ano frustrante? As festas foram boas? Talvez não. Por que você não pede orientação por Jesus? Para Jesus. Talvez você está lançando as redes no lugar errado. Talvez você está trabalhando pelo seu próprio braço, seguindo o seu próprio know-how e não buscando orientação na palavra de Deus. Talvez você está lançando as redes no lugar errado. Mas eu tenho que te perguntar, você está disposto a obedecer a direção dele? Você está disposto a ouvir aquilo que Jesus tem a dizer na sua palavra e obedecer a direção dele? Meus irmãos, que nós possamos obedecer a Jesus, porque todo aquele que conhece, confia em Jesus, obedece a sua direção. Nós precisamos terminar essa adoração, essa pregação, com adoração, assim como Pedro se prostra perante Jesus, reconhecendo quem Ele é, e com arrependimento. Com arrependimento que talvez a sua vida não está de acordo com aquilo que Jesus espera. Nós precisamos terminar essa pregação primeiro, em adoração, reconhecendo quem Ele é, poderoso para fazer esse tipo de milagre. E precisamos também, com arrependimento, ao chegar diante da santidade de Jesus, reconhecer a nossa pobreza, o nosso pecado, pedir perdão para Ele e joelharmos diante dele prostrados em adoração. Mas eu preciso terminar essa pregação também perguntando para você se você está disposto, se nós podemos contar com você para lançar as redes no ano que vem. Se você está disposto a nos ajudar a lançar as redes para pegar peixes. Então eu também termino perguntando para você que está aqui, que é membro da igreja, ou está nos visitando e quer fazer parte da igreja, se o conselho pode contar com você para lançar as redes. Aqueles que podem, levanta a sua mão. Quase todos. Glória a Deus por isso. Eu quero agora então, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, que você ore. Como que essa mensagem tem sentido para você? Baixe sua cabeça para orar.